Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do StarCast. Eu sou a Elias. Eu sou a Ana. E eu sou o Gabriel. E a gente vai entrevistar o secretário Da educação. Vamos lá. Fala um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre como é ser secretário da educação. Tudo bem, gente? Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, tá bom? Bom, ser secretário de educação é um desafio muito grande para a cidade de São Caetano, né? Tem muitos desafios, a gente tem que estar muito antenado aí nas expectativas dos alunos, dos pais, dos professores, de toda a comunidade que atua, né, na educação de São Caetano do Sul, para que a gente possa oferecer o melhor. Eu já estou aqui há muitos anos na educação de São Caetano, conheço praticamente toda a estrutura, né? Visitei durante todos esses anos as escolas, então isso ajuda a gente a administrar um pouco melhor a educação da cidade. Antes de assumir esse cargo, o senhor era professor? Do que você era professor? Eu sou formado em Educação Física, licenciatura plena em Educação Física, atuo na área da Educação Física desde 1990, dando aula. Eu dei aula em academia, fui treinador de futebol, preparador físico, dei aula em escola. Aqui na prefeitura trabalhei na educação infantil, trabalhei na Secretaria de Esportes, trabalhei na Secretaria de Cultura, fiz algumas aulas e durante algum tempo desenvolvi algumas atividades junto à Secretaria de Saúde. O que você fez para ser o secretário? O que eu fiz? É uma boa pergunta, viu? Também, então, olha, eu gostaria também de saber aí por que eu me convidaram para ser secretário. Na verdade, eu estou aqui na prefeitura há muito tempo, né? Eu comecei em 88, minha mãe era diretora de escola e me levava para fazer recreação com as crianças da escola, que ela era diretora. Legal. E aí eu vim nessa crescente, e aí em 90 eu fui estudar no ensino superior, fazer educação física, comecei a dar aula, né? Porque a gente naquela época podia já fazer, estudar e dar aula, e eu vim nessa caminhada. Aí eu passei pela Secretaria de Educação depois, que eu dei aula para a SEDUC, desenvolvi alguns projetos. Depois eu fui trabalhar como assistente de direção numa escola pública aqui chamada Alcina, Dantas Feijão. Depois me convidaram para ser diretor de uma escola, que é o Silvio Romero, diretor de educação. E a gente começou a conversar e aí o prefeito atual, né, fez esse convite para que eu pudesse, se eu aceitaria assumir a secretaria. Então o percurso mais ou menos assim, passando por todos os degraus aí dessa rede municipal. E é muito difícil, eu pesquisei, né? Eu acho que tem 67 escolas públicas, né, em São Caetano. É muito difícil comandar, vamos dizer assim, todas essas escolas, né? Tem um controle assim sobre tudo. Então, o controle, eu falo que gerenciar a educação é que nem se querer segurar sabonete líquido na mão. Você não vai conseguir segurar tudo, né? Você não consegue absorver tudo. O que precisa a gente tem que ter uma equipe muito boa para ajudar a gerenciar, né? Se você tiver uma equipe boa, o pessoal que é parceiro, e você consegue entender qual é a realidade da secretaria, o que os alunos esperam da educação pública de São Caetano, quais são as expectativas dos professores, o que a gente pode fazer para facilitar o trabalho dos professores, dos serventes, dos inspetores de alunos, porteiros, vigias e toda a equipe escolar, a gente consegue caminhar. Mas você precisa ter uma boa equipe, e aí o grande segredo é saber gerenciar a equipe que a gente tem. Senão sozinho você não dá conta. Não é um trabalho de uma pessoa sozinha daria conta, né? É um trabalho em equipe. Sim. São Caetano é uma das cidades com maior índice de educação no Brasil, que é uma das melhores educações do Brasil. O que você acha que o senhor fez para ajudar isso? A minha contribuição foi muito pequena, perto do tanto de pessoas hoje que participaram desse processo histórico da construção. A educação de São Caetano, ela vem nessa construção desses indicadores, ela vem de uma educação infantil de qualidade que a gente vem desenvolvendo há muitas décadas já. Então as nossas escolas, nossas EMEIs, elas têm um potencial muito grande. Então elas foram as grandes diretores das escolas, as equipes escolares das escolas de educação infantil. Eu acho que elas representam grande parte dessa história para a gente chegar onde a gente chegou. Depois vieram as escolas do fundamental, nós tínhamos só uma escola naquele momento, que era o Antigo Rafael Pellegrini, e aos poucos a gente foi municipalizando as escolas estaduais, foi construindo um processo pedagógico diferenciado, foi ampliando a quantidade de escolas. E o trabalho, eu acho que esse é um trabalho muito árduo de todos os profissionais que atuam na escola. São gestores que têm que organizar a escola, os professores que dedicam, né,
o seu tempo com qualidade, com carinho, com respeito aos alunos. Eu acho que é um processo que veio com a crescente e a gente trabalhando bastante, formando os professores, tentando dar condições de trabalho adequadas, mantendo as escolas organizadas e formando, né? Acho que na formação da família, né? A formação do estudante. O que a gente vê é que depois da pandemia, a gente também teve um outro desafio, né? Que os alunos ficaram 1 ano e meio praticamente em casa, com trabalho remoto. Então agora é um processo de reconstrução, né? Para a gente manter esses indicadores. Mas aí acho que os grandes atores desse processo que você fala, desses indicadores altos, são os próprios estudantes, os próprios alunos. Na escola, não estudassem, a gente não chegaria a lugar nenhum. Eu acho que o engajamento dos alunos aqui da rede municipal é um ponto muito importante a ser considerado para esse sucesso. Então, entrando nesse assunto, tem algum projeto assim? Porque, por exemplo, na nossa escola tem vários projetos que trazem os alunos para perto das escolas, da escola no caso, né? Exatamente. Tem muita aula extra também, muita aula legal pra gente fazer. Então, tem algum projeto assim que traga em todas as escolas esses alunos mais para perto? Então, nós temos aí da educação infantil, né? A educação infantil do município, praticamente 90% das escolas são escolas integrais. A gente agora criou 2 projetos para a educação infantil, que é o Expresso Lúdico, que é um projeto das crianças que trabalha com a ideia de você fomentar o brincar, a importância do brincar na educação infantil. Hoje o projeto está rodando nas escolas com a temática do circo. E nós também agora vamos dar uma potencializada na educação infantil, criando projetos na área de arte, encaminhando para eles oficineiros para trabalhar com música, dança e artes cênicas. Tá? No ensino fundamental, as escolas integrais já têm uma matriz curricular diferenciada, né? Onde eles têm aula de dança, música, arte cênica, experiências científicas, robótica, iniciação esportiva. E nas escolas de meio período, a gente criou o programa Aprender Mais esse ano, que é um programa que você pode preencher o seu tempo de estudo, você pode preencher o seu tempo na escola, você ficando de 2 agora até 10 oficinas semanais, por livre escolha dos estudantes. A ideia desse primeiro momento foi que, através de uma pesquisa que nós fizemos de intenção, os alunos, os pais responderam essa pesquisa, as escolas tiveram a oportunidade de montar os projetos, né, dentro das suas próprias unidades escolares, de acordo com aquela pesquisa que foi feita. Então, não só o Oscar oferece aulas no Contraturno para vocês, mas todas as escolas têm projetos no Contraturno, que variam desde aula de robótica, empreendedorismo, basquete, futebol, vôlei, tem a iniciação científica, tem horta. Então é bem variado e bem diversificado, e cada escola tem autonomia para oferecer esses projetos. E é importante o que você coloca, né? Que é aproximar os alunos da escola e fortalecer essa parceria. Fala, Elias. Como que você recebeu o convite para ser inscritor das escolas? Seu secretário? Então, na verdade, a gente, quando finalizou a eleição, o prefeito finaliza a eleição, é o prefeito que escolhe, né? Ele que vai fazer o convite para montar a equipe dele. Nós tínhamos um grupo que a gente já vinha trabalhando no processo há anos, né, de organização da secretaria, e a gente ajudou ele a montar o plano de trabalho dele, que é o plano de governo que ele montou para melhorar a cidade. E aí, nesse momento, tinha algumas pessoas nesse grupo, e uma delas era eu. E aí algumas pessoas não tinham interesse, né, em estar nesse cargo, nessa função. Algumas pessoas solicitaram, né, me perguntaram se eu não tinha interesse e tal. Não era meu sonho, né, eu nunca sonhei em ser secretário, eu sonhei em ser diretor de escola, tá? Eu queria ser diretor de escola para oferecer uma escola diferente para os alunos. E aí surgiu essa oportunidade, eu entendi que era um momento adequado e eu acabei aceitando. Que legal. Você acha que a voz dos alunos tem importância para o que a escola faz? Então a participação do estudante assim, vai de acordo com a maturidade, a idade, né, e porque assim, a consistência do que como você pensa e como a gente age, o que a gente gostaria de fazer. Então acho que desde a educação infantil até o ensino médio, todos os alunos têm como participar, né, e contribuir com a gestão escolar, contribuir com a organização da escola. Eu acho que é muito importante. Dar voz aos alunos estabelecer dentro do princípio democrático. A educação brasileira tem como grande missão, né, de fortalecer isso. Você fomenta o aluno a se engajar nas ações escolares, a entender melhor como funciona a escola, ele poder opinar e apontar os problemas que a escola tem. Porque assim, a escola ele é um organismo vivo. Então, o pai do aluno, a mãe do aluno, os familiares, eles estão fora, eles não sabem exatamente o que acontece, eles sabem o que vocês contam para eles.
Os professores estão aqui atuando na escola, o funcionário está atuando na escola, o diretor está aqui, o aluno está aqui. Então não é só o aluno. Eu acho que esse empoderamento de dar voz a todos, ele é fundamental para você construir uma escola melhor. Então se vai ser através do grêmio estudantil, das assembleias de classe, dos conselhos mirins, eu acho que desde pequeno, né, desde a educação infantil, acho que a gente tem que abrir esse espaço para a participação de todos. Isso fortalece a relação da família com a escola e fortalece também o processo de formação do próprio estudante, né? Porque vocês precisam passar por tudo isso, né? Então, daqui a pouco vocês estão só... A educação não pode ser uma fase preparatória para a vida. A educação, a cada etapa que vocês vivenciam, ela é importante para vocês naquele momento. E dali vocês vão construir alguns alicerces para que vocês continuem caminhando para a vida de vocês, para a vida profissional futuramente, para estudar, para ir para a universidade ou para ir direto ao mercado do trabalho. Mas isso você vai construir na escola, com o diálogo e com essa parceria junto com toda a comunidade que realmente está dentro da escola no dia a dia. Então você falou mesmo, que falam que a escola tem que preparar a gente para a vida. É verdade. Isso não é totalmente verdade, óbvio. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente sai da escola que a gente não sai sabendo, né? E tem coisas importantes, né? Como, por exemplo, pra mim, eu gosto muito de matemática, eu sou muito de exatas. E eu acho que, por exemplo, a gente na nossa escola tem o aprender mais de educação financeira, né? Mas não tinha antes, e é uma aula muito legal que a gente aprende, né? Eu acho importante. Então, tem algum projeto, alguma coisa assim, que coloque essas aulas meio, como eu posso dizer? Como se fosse oficializar elas dentro da escola. É isso. Como se fosse... Eu acho que assim, o que a gente precisa dentro da pergunta, né, juntando as duas perguntas que vocês fizeram, eu acho que vocês sabem o que vocês querem. Sim. Então acho que vocês, a partir do ano que vem, o processo de construção desses projetos, ele deve partir também dos alunos. Vocês podem, olha, nós achamos que a aula de educação financeira foi interessante, por que a gente não tenta ampliar isso? Mas às vezes ela é interessante para você, mas ele gostaria de ter aula de arte, ele gostaria de ter mais aula de esportes. Então a gente tem que oferecer aquilo que atenda a todos os alunos e não alguns alunos. A gente precisa ser a gente precisa multiplicar isso de uma forma que todo mundo se sinta pertencente ao programa, se sinta pertencente à escola, entendeu? Isso eu acho muito válido. Agora a opinião de vocês é muito importante, porque quando você sai, vocês estão no ensino fundamental 2, vocês estão vivendo um momento que ele é muito diferente do que vocês vivenciaram no fundamental 1. Vocês estão muito mais... Vocês têm mais consistência nas falas, nas opiniões, do que quando vocês eram menores. Vocês vão agora para o ensino médio, futuramente. No ensino médio, vocês vão se deparar com uma outra etapa de ensino que ela vai proporcionar para vocês outras experiências. E acho que essa construção dessas experiências, elas precisam também partir de vocês. Vocês têm como caminhar junto e trilhar, né? Vocês podem construir esses caminhos juntos. Então acho que fortalecer essa participação de vocês, não só nas ideias e naquilo que está bom ou ruim, mas até no pensar nos projetos. O seu comentário é muito bom. Quem sabe ele inspire estudantes de outras unidades para futuramente pedir para que as outras escolas também que não têm a educação financeira ainda como projeto extracurricular possam oferecer para os alunos. Você tem alguma especialidade? Você trabalhava como diretor quando você se decidiu virar secretário? Como o prefeito decidiu que você seria o secretário? Ele decidiu, demorou, viu? Ele foi lá para dezembro, já quase fechando o ano, ele já tinha me comentado sobre isso. Mas eu acho que o que ele entendeu é que ele precisaria ter alguém que fosse da cidade, que entendesse da educação pública de São Caetano, para tentar oferecer o melhor e ainda melhorar mais a educação, entendeu? Eu acho que foi isso, tá? Mas a gente vai ter que perguntar para ele para ter certeza absoluta sobre essa sua pergunta. Como que você pensa em aproximar a escola da realidade dos estudantes para ser algo mais, que os estudantes fiquem mais felizes e animados em vir para a escola? Então, esse é o grande... Quando eu fui diretor do Ciclo Homero, e eu falo que meu sonho era ser diretor de escola. Então eu tinha um sonho. Desde pequeno, quando eu comecei lá com 7 anos de idade, na aula com meus irmãos, eu queria ser diretor de escola. Porque eu achava que a escola poderia ser melhor para o aluno. O aluno poderia aprender mais se ele era mais feliz dentro da escola. Então quando eu fui diretor do Ciclo Homero, a minha ideia lá é que a escola fosse algo que o aluno acordasse e falasse: eu quero ir para a escola, eu não quero ficar na minha casa. Eu quero estar aqui porque esse ambiente é um ambiente totalmente diferente, ele me proporciona coisas diferentes,
Além disso, eu estou aprendendo bastante. Então a gente criou um processo interno na escola de, primeiro, toda a equipe gestora da escola não ficava dentro da nossa sala. A gente ia na porta receber os alunos, a gente criou oficinas artísticas, a gente tinha um horário de almoço totalmente diferente, onde toda a equipe gestora interagia com os alunos. Então eu ensinava os alunos a jogar tênis de mesa, jogar futebol. A gente tinha um programa que era uma mostra artística, eu me apresentava junto com os alunos. A professora de quarto ano era a professora que fazia a coreografia das aulas. Então a gente começou a trazer toda a comunidade da escola para trabalhar junto. O inspetor de alunos no recreio, ele não ficava só olhando os alunos, ele era um jogador de xadrez de alto nível. Ele montou uma oficina de xadrez e começou a ensinar os alunos no recreio a jogar xadrez. Aí eu tinha uma professora, uma outra inspetora, ela era assistente social e ela tinha um trabalho muito bacana de tirar do aluno aquilo que ele precisava, sabe? Conversar com o aluno e acolher. Então a gente começou a fazer um acolhimento muito grande e assim, é uma relação de respeito. É respeitar o aluno e saber ouvir o aluno. Eu chegava lá na escola, a gente fazia assembleias semanais e os alunos lá chegavam para mim e falavam assim, a gente queria uma piscina na escola. Aí eu tive que falar que é difícil para ter uma piscina na escola. Você deixava? Não tinha como, né, você não da escola, mas se tivesse como, juro, a gente até brincou, juro pra vocês que eu correria atrás para tentar olhar para essa questão. Mas teve uma situação que foi legal, os alunos estavam muito incomodados com a disciplina de alguns alunos. A gente reuniu a escola inteira em assembleia, num pátio, tinha 420 alunos, começamos a conversar. Eu falei, vocês querem criar um código de disciplina na escola? Vocês acham que vocês têm essa capacidade de determinar quando o aluno vai tomar advertência, quando o aluno vai ser suspenso, quando o aluno vai ser punido, quando o aluno vai para orientação? O que vocês querem fazer? A gente tem. Tá bom. Aí a gente criou junto com os alunos um código de conduta escolar partindo deles. Quando eles perceberam que a gente colocou em prática aquele código, só que ninguém contou para os pais que foram eles que criaram. Então eles que determinaram tudo. Eu deixei um mês esse código de conduta acontecer na escola, que partiu deles até o nome, né? Código de conduta. A partir daquele momento eles perceberam que eles tinham como estar mais presente na escola e criar algumas questões. Por exemplo, no dia do recreio, o terceiro, quarto, quinto ano, primeiro e segundo, tinha o dia da quadra. Eles queriam que na quadra fosse organizado um espaço para as pessoas brincarem e outro espaço para que eles pudessem praticar esportes. A gente foi lá e fez. Então, a hora que você consegue entender o que o aluno quer e você oferece aquilo que ele pediu, você também tem como chegar para ele e falar, mas vocês que pediram isso, não fui eu. Eles queriam um recreio livre. Então tinha um momento de pátio que eles queriam totalmente livre, sem interferência de ninguém. Eles queriam que resgatasse o dia do brinquedo que eles tinham na educação infantil. Nós resgatamos o dia do brinquedo, toda sexta-feira é o dia do brinquedo. Então tudo que vinha ali a gente foi colocando e sem restrição. Como que a gente pode, o almoço pode ser escalonado? Pode. Então uma turma almoçava, outra brincava, depois mudava. Então assim, a gente foi ouvindo o aluno e construindo uma escola para que o aluno se sentisse bem. Mas a minha missão lá na escola era fazer o aluno sentir prazer em estar na escola. Mas não era por isso que a gente ia deixar de dar uma bola de português. E eu tinha uma coisa que eu fazia com os pais, isso é interessante para vocês, ninguém sabe disso, vou contar para vocês. Era proibido os professores dar lição de casa de sábado e sexta-feira. Nossa! Isso era proibido no Silvio Romero. Por quê? Porque a gente tinha uma filosofia na escola que sábado e domingo é dia do estudante estar com a família e não de ficar fazendo lição em casa sendo cobrado pelo pai porque ele não fez a lição. Então a gente podia dar lição de casa o quanto quiser, segunda, terça, quarta e quinta, mas na sexta a gente meio que proibiu, né, os professores, e isso foi uma coisa diferente porque os pais falam, nossa, mas não vai ter lição? Não vai ter, o senhor vai ficar com a sua filha, a senhora vai ficar com o seu filho, é o momento de vocês viverem, porque assim, você é feliz quando você já é cobrado na escola. Ai, que legal. Imagina em casa você ser cobrado de final de semana por algo que você tem que fazer na escola. Então a gente tentava resolver os problemas da escola na própria escola. Lógico que a gente não podia perder essa questão da lição de casa, que faz parte do ambiente de estudo, mas a gente tinha essa ideologia lá de sexta-feira não ter lição de casa. Não sei se depois que eu saí da escola isso continuou, mas era uma questão que a gente tinha muito forte lá. Isso ajudava muitos alunos e eles estavam super felizes. Quando eu tinha passeio lá no São Romero, né? Aí eu ia, tinha a autorização, eu já fui pro Museu da Imigração, já fui com um buffet. Mas quando eu saí do Silvio Romero, foi muito difícil pra mim. Eu não chorei, mas eu pensei, nossa, acabou, né? Acabou. De mudança, né? De mudança, acabou.
que a gente tinha aula de dança lá, a gente, quando dava, eu acho que a tarde, que era o período inteiro. Aí eu pensei, eu olhei pra festa e tipo, foi bem triste aquele dia da festa. A festa do buffet? Não, da De encerramento? Gente, mas aqueles negócios, aquele robô, aquele Chuck, foi. Tem uma sensação muito forte de sentir no coração, sabe? Aí acabou, tipo, eu fazia ProErd lá, eu fazia ProErd no quinto ano, mas era bastante legal lá. Mas eu senti uma coisa. Mas a despedida quando você tem uma escola que gera isso, aí significa que a escola atendeu todas as suas expectativas, né? Que você gostava muito da escola. Isso é bom. Só que eu não gostava de ficar o dia inteiro, porque lá, eu não sei se você reparava, mas era o dia inteiro. Até as 4h40. Era só até as 4h40. Era das 7h30 da manhã até as 4h40. As amigas me recebiam lá, as amigas me esperavam na porta, a gente cantava o hino do Brasil, eu acho que a gente tinha hino. Uma vez por semana, tinha o dia do hino, né? Tinha o dia do hino. Só que quando a professora falava assim, ó, olha, hoje vamos ensaiar para uma festa de tal. Tipo, festa da família, festa junina. Mas assim, a gente dançava bastante, a gente ia na biblioteca, trocava livro. Mas foi uma perda muito grande pra gente sair lá do Romero, né? Mas isso é interessante porque, assim, provavelmente vocês estão aqui nos CAR e vocês têm, como vocês dizem, vocês têm muitas atividades aqui e tal. Quando vocês saírem daqui, provavelmente vocês sentirão falta, porque se vocês estão engajados e a escola proporciona esse momento de felicidade e prazer em estar aqui, no dia que vocês saírem, vocês vão sentir falta. E o que a gente está tentando é justamente que todas as escolas proporcionem essa experiência para vocês, de forma que quando vocês saem, você fala, puxa, foi uma experiência muito, muito vivida, muito importante e não preparatória. A gente está no nono ano, a prefeitura em geral tem alguma uma ideia de algum projeto que podem fazer pra gente do nono ano, que está dando adeus pro Fundamental 2 e para a escola que a gente está? Você sabe que a prefeitura tem alguma ideia? E talvez algumas pessoas para fora, nós vamos sair até da rede da prefeitura, né? Vocês pensam, mas que tipo de que vocês pensam? Uma despedida, que uma escola, a prefeitura faz para todos os alunos, por exemplo. A formatura, né? Não, sim, mas a formatura, mas algo que não tem, porque a formatura tem em todas as escolas. O que vocês sugerem é que a gente faça um grande evento para todas as turmas dos nonos anos de todas as escolas, para que vocês possam fazer uma confraternização, ou que a prefeitura faça um momento de despedida e do encerramento dessa etapa de ensino, algo desse tipo. Isso. Fazer o pedido para vocês, ó. Vocês já estão, quando vocês terminarem aqui o encontro, vocês podem se reunir. Se vocês tiverem alguma ideia, conversa com o diretor, que é o Edgar aqui da escola, e aí explica para ele o que vocês querem, ele encaminha para a gente a solicitação, a gente coloca isso para a gente poder pensar de uma forma estruturada como rede, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por participar do nosso podcast. A gente Foi uma entrevista muito legal. Foi muito. E a gente queria agradecer a você por ter topado participar com a gente. A gente queria agradecer por você ter participado com a gente, porque você gostou, né, de ser entrevistado, né? Foi um prazer, né? Foi um prazer ter você aqui. Uma última pergunta, se você pudesse agora mandar uma mensagem para todos os estudantes da rede, qual seria? O que eu faria para todos os estudantes da rede municipal de São Caetano, eu falei para vocês que vocês estão hoje numa rede municipal que tem um olhar como rede para vocês, mas que vocês sempre olhem para frente e pensem sempre com uma única questão, se tornar boas pessoas. Eu olho para trás, nossa, não vai ficar muito longo. Tá bom, relaxa. Mas eu olho para trás do Silvio Romero pra eu ver tudo que eu cometi. Eu tenho uma pena no coração de sair dessa escola, porque foi uma grande despedida pra eu sair do Silvio Romero. Mas Faz parte, né? faz parte. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter participado, por ter assistido nosso podcast. Tchau.
Segue a gente no Instagram E no YouTube. e no YouTube, porque a gente tem uma... Obrigada por ter assistido nosso podcast. Tchau, gente. Gente, siga nossas redes sociais que a gente vai deixar aqui embaixo. Siga. Muito obrigada. Siga. Obrigada a você também por participar. Tchau, foi um prazer. Viu? Quando precisar, É só estaremos chamar. aqui. Nós vamos ter um programa novo aí, um dia que vocês quiserem. A gente, quando tiver quase para implementar, eu venho aqui explicar o programa e vocês divulgam para toda a rede aí. Pode ser? Tá bom? A gente marca. Vai ser bem legal. Ela divulga no Instagram as coisas. Cada que... Tá, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.